Então sejam bem-vindos mais uma vez. Alguns eu conheço, outros ainda não. Vamos lá. Peço que qualquer dúvida, se tiverem, vocês podem ir anotando e escrevendo aí, que no final a gente vai ter um tempo para a gente poder conversar sobre o assunto e discutir também, tá certo? Aproveitando também para falar, antes desse a gente teve 2 webinars sobre sobre segurança viária. Eles estão disponíveis no site também da Entraf, vocês podem ir lá baixar. Esse webinar de hoje ele vai estar disponível até amanhã, nesse site que vocês estão mesmo, e depois de amanhã a gente já consegue jogar ele no site da Entraf. A Entraf também tem um programa de palestras aí, então quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, tem um link no site. Eu vou estar deixando também no final do webinar, vou estar deixando também um link. Caso alguém tenha interesse, a gente pode atendê-los, tá certo? Então, a gente vai começar propriamente o tema e anotem aí as suas dúvidas, a dúvida de vocês, as contribuições, que no final a gente vai ter um tempo. Sejam bem-vindos todos aí, Frederico Rodrigues também. Não está aparecendo a câmera. Fred, não entendi, mas depois você, sei lá, me avisa no WhatsApp, não entendi. Mas vamos lá, gente. Então, apresentando um pouco da Entraf, a gente trabalha na área de engenharia de tráfego. Aí são os nossos clientes. Não vou me ater muito na Entraf, porque como a gente tem pouco tempo, o tempo passa rápido e o tema é grande, extenso. Conheça o site, visita lá para saber mais da gente, tá certo? A gente já tem aí atuação internacional, trabalhando em 21 estados, a gente tem mais de 5 mil quilômetros, pesquisas a rodo. Então a gente já está bem calejado aí nesse segmento. E recentemente a gente conseguiu também uma acreditação do IRAP, que é um programa internacional para avaliação das rodovias. E aí a gente conseguiu também ano passado. Então a gente entra no grupo de empresas aí que está apta para poder fazer esse tipo de análise, que vai ser uma análise muito... Você sabe o que é isso? Vocês estão me vendo? Vocês estão me escutando? Beleza. E câmera, vocês estão me vendo? Ah, então beleza. Então deve ser a conexão de algumas pessoas aí, tipo net. A gente vai prosseguir. Quem não está me escutando ou quem não está me vendo, entra na sala de novo, sei lá, mas não demore, tá? Entra de novo aí, dá uma atualizada aí, ó. O Everton deu a dica de usar o Explorer. Então não use o Google Chrome, parece que está dando um problema no Chrome. Então use o Explorer. Ok, eu vou continuar porque a gente não tem muito tempo. Mas usem o Explorer, galera. Então essa é a Entraf. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de soluções de mobilidade. E esse é o nosso foco e é isso nós estamos buscando nesse tempo inteiro. Antes de a gente começar de fato o webinar, assim, o objetivo nosso aqui, e aí infelizmente, mas não dá tempo da gente poder entender e mostrar como é que faz uma simulação, ou o processo de criar, por exemplo, algumas simulações. Então, nosso objetivo hoje é entender o conceito da simulação de tráfego, onde a gente pode aplicá-la, certo? Como, onde, quais indicadores eu consigo extrair de algumas simulações, o quanto ela facilita a gente, ou ela, por exemplo, prejudica, ou ela nos engana. E a gente vai comparar também algumas metodologias, alguns indicadores, alguns resultados, por exemplo. Então, o objetivo nosso aqui não vou ensinar a modelar, a criar, sei lá, uma rede, mas está no nosso radar já, a gente vai preparar um outro webinar, por exemplo, para poder explicar ferramentas específicas de algum software, por exemplo, e aí a gente pode também contar com a ajuda de vocês, quais seriam os softwares interessantes, as ferramentas interessantes, porque são softwares poderosos, tem várias ferramentas para a gente poder
não ficar fazendo um programa muito extenso, a gente vai focar em algumas coisas, mas hoje aqui é só entender mesmo o conceito e a aplicação da ferramenta, como uma simulação, por exemplo, e comparar algumas metodologias, ok? Vamos passar aqui, então, sobre a contextualização, softwares disponíveis, algumas aplicações e comparações, e aí, no final a gente conclui e aí a gente abre para pergunta e dúvida. E vocês podem anotando e mandando por aqui. E aí anotem, porque assim, a gente não vai voltar nos slides e tal, então anotem a dúvida de vocês para a gente poder, depois no final, discutir. Então, falando um pouco da contextualização da simulação de tráfego propriamente dita. Então, simular, a gente tentou definir aqui como uma modelagem virtual de uma infraestrutura qualquer, por exemplo, com o objetivo de trazer à existência, muitas das vezes, aquilo que não existe. Então, se eu simulo uma coisa, eu consigo, por exemplo, entender ou buscar entender como é que esse processo ele pode acontecer no futuro. Então, eu trago à existência aquilo que ainda não existe. E na simulação eu consigo projetar e avaliar vários cenários, diversos tipos, diversas variações do comportamento do usuário, por exemplo. Então, isso tem sido muito utilizado, a gente tem utilizado bastante aqui para poder tomar decisão. Porque o nosso trabalho aqui é tomada de decisão. Então, quando eu simulo, eu consigo reduzir muito a margem de erro de uma decisão minha. Dado se eu tivesse, por exemplo, que tomar uma decisão no escuro ou apenas olhando um projeto, e aí se eu consigo simular ele, reproduzir ele com as características fiéis dele, geométricas, características operacionais, e se eu conseguir reproduzir o comportamento do usuário, do tráfego, a minha tendência é que eu tenha uma assertividade maior na tomada de decisão. E aí, por que simular aquilo que eu estava falando? Para que eu consiga ser mais preciso possível na tomada de decisão. Isso, assim, é uma coisa básica e é o principal. Por que eu vou simular uma coisa? Para que eu minimize o erro na hora que eu for decidir, por exemplo, se eu vou fazer uma intervenção, qual intervenção vai ser feita, assim, na possibilidade ou na iminência de ter mais de uma ou duas ou três propostas, eu consigo definir qual que vai ser a melhor. Por que também que eu simulo? Para eu qualificar meu sistema viário, em caso de para eu poder analisar, beleza, como é que está o tráfego em uma cidade específica ou numa interseção específica. Então eu vou lá, faço as pesquisas e eu consigo qualificar meu sistema viário, eu consigo reproduzir todas as minhas características do meu sistema viário e eu consigo qualificá-lo. E por fim, uma coisa que é muito importante também, para eu poder definir, por exemplo, a viabilidade de um projeto. E aí eu vejo, tá, ele custa um viaduto, por exemplo, ou uma trincheira, ele tem um custo, então eu consigo reproduzir essa trincheira no meu sistema viário atual, e eu reproduzo essa trincheira, já tenho o traçado do viaduto, a velocidade operacional do viaduto, eu consigo saber se o público que vai utilizá-lo, ele pagaria, entre aspas, o meu viaduto, a viabilidade dele. Então, assim, esses são os 3 motivos que a gente consegue definir. Existem outros, tem outras qualidades, mas assim, aqui nós vamos focar nesses 3. E principalmente para tomada de decisão, que a nossa vida é tomada de decisão atrás de decisão. Então a gente aqui vai trazer 2 modelos, basicamente, que é um modelo mais analítico, que pode se chamar de matemático, e alguns modelos computadorizados. E a gente hoje sabe que a tecnologia ela avança muito rápido. Então hoje já tem um modelo, já tem um software, amanhã já tem outro. Mas existem essas 2 formas aí. Os modelos analíticos, né, aqui eu trouxe o exemplo do HCM, que ele dispõe de análises numéricas, são análises isoladas, simplificadas, e aí todos os veículos têm o mesmo comportamento, e eu tenho alguns indicadores só. Então, por exemplo, o nível de serviço HCM, ele vai me resultar lá num padrão entre A e F. Então, é uma análise mais pontual. Em contrapartida, os modelos computadorizados, né, que são softwares que a gente utiliza, aí ele tem análises numéricas também,
Então, eu consigo analisar análises de uma determinada região como um todo. Eu tenho análise de várias operações, são análises normalmente mais complexas. E aí, a grande vantagem do software na simulação, software computadorizado, é a variabilidade de cenários que a gente pode ter. Eu posso simular com, sei lá, uma intervenção com uma faixa de tráfego, depois simular a mesma intervenção com 2 faixas de tráfego. Eu consigo criar um cenário onde eu vou ter um crescimento de tráfego, uma atração de veículo para a minha região, dado que vai abrir um empreendimento em uma determinada região. Então, eu consigo trazer essa galera toda do tráfego para a minha simulação. Então, eu consigo avaliar diversos cenários. Então, isso é muito bom porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, 6 anos. Então, se eu estou analisando uma determinada região, que ela vai ter, que ela é previsto lá no plano diretor ou qualquer coisa que seja, um crescimento lá, uma indução de pessoas. Eu consigo simular isso também, enquanto no modelo matemático eu teria que fazer contagem, ou fazer um modelo de previsão e analisar pontualmente. Então eu consigo, no modelo computadorizado, avaliar diversos cenários que me possibilitam uma tomada de decisão mais assertiva. Aí, falando de simulações do modelo computadorizado, normalmente a gente tem esses três modelos aí. Uma simulação a nível macro, e aí é bem realmente o que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem primeiro nível macro, uma simulação mais meso, que estaria entre a micro e a macro, e uma simulação a nível micro. E aqui eu vou mostrar, basicamente, detalhes e características de cada uma delas, bem sucinto, tá? Então, uma simulação a nível macro. Então, quais são as características dela? Normalmente, a gente tende a usar macro para a gente entender a demanda de grandes sistemas viários. Então, eu consigo pegar uma rede de uma cidade inteira, por exemplo, ou de uma região metropolitana, por exemplo, e consigo, através do modelo de simulação computadorizado, apresentar e entender como é que está a saturação desse sistema como um todo. Então, eu permito ver sobre C, que é a relação de volume sobre capacidade, maior do que 1. Eu normalmente utilizo modelo de 4 etapas. Então, eu consigo detalhar melhor a minha grande rede, uma rede que é extensa, uma rede que é muito grande. Por exemplo, aqui eu posso dar um exemplo para vocês que a gente fez recentemente. Nós estamos trabalhando nisso ainda, o modelo da RMBH, entendeu? Então, no modelo da RMBH, a gente usou uma simulação macro, porque eu não tinha a necessidade de ter precisões em interseções, de saber como é que estava operando uma interseção específica. Mas o meu objetivo era entender como é que estava os deslocamentos, o carregamento, a saturação da cidade como um todo. E no questão de saída, então eu tenho, por exemplo, depois que eu simulei, eu consigo saber os volumes em cada link, por exemplo, da minha sessão, como é que está a ocupação, e aí mexendo nos custos eu consigo variar esses resultados, por exemplo, e entender melhor como é que está funcionando, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte com nível macro. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida um exemplo. Falando de uma simulação a nível meso, que está entre a micro e a macro. Então eu consigo lá, no nível meso também, eu consigo tratar os meus fluxos interrompidos, entender onde eles estão tendo dificuldades de acessar a rede. Eu consigo analisar a formação de filas. Eu consigo escolher rota com base no carregamento ou na saturação de uma via. Então eu consigo fazer com que o meu veículo não passe por rota A, mas passe por rota B, sabendo que a rota A está saturada, por exemplo. Eu consigo saber a análise do tempo de viagem. Então, de forma geral, assim, ele me resulta o atraso, ele me resulta a velocidade média, o tempo de viagem entre destino A e B, por exemplo, entre origem A e origem B, eu consigo saber o tempo de viagem numa rede dessa. E o volume atribuído, por exemplo, também em cada link. Só que aí deixa de ser uma simulação mais macro para ser uma simulação talvez de um bairro. Então, pensando em níveis, não é mesmo? Eu tenho a região metropolitana e eu consigo analisar, por exemplo, um bairro de Belo Horizonte. Então, estou analisando o tráfego na região ali do bairro Santo Inês.
do bairro Castelo, eu consigo fazer essas análises, ter umas análises um pouco mais precisas de determinadas regiões. E, por fim, a simulação a nível micro, que aí realmente eu consigo analisar a sensibilidade de uma interseção, ou, sei lá, eu faço um agrupamento e começo a avaliar algumas vias ali de interesse, e eu consigo ter a precisão do usuário mesmo ali. Como é que o usuário vai fazer a conversão, como é que está o tempo semafórico, aonde as minhas filas estão chegando, se elas estão atrapalhando as interseções anteriores, subsequentes, por exemplo. Então, essa é a intervenção, é a simulação mais adequada para a gente avaliar estratégias operacionais. Então, se eu inverter, por exemplo, uma mão de circulação ali, como é que eu consigo ver os resultados? Então, assim, através da simulação micro, a gente consegue ter essas respostas. Então, é extremamente detalhado. Então, como o próprio nome diz mesmo, é macro, médio e micro. E aí, micro, você já pensa no sentido de mais detalhado mesmo. E quais são as saídas de uma simulação micro? Então, eu tenho a fila, eu tenho o atraso ali, eu consigo saber, por exemplo, o consumo de combustível entre rotas, tem a densidade ali naquela interseção, por exemplo, emissão de poluentes, a gente consegue tirar também. Então, assim, são esses 3 níveis que a gente tem trabalhado, e aí o nível macro é uma análise mais estrutural mesmo. Se você quer saber, por exemplo, quanto que vai surtir efeito uma intervenção estrutural no seu sistema viário, você usa, por exemplo, uma simulação meso, você quer saber um viaduto que vai linkar tal região, qual que é o tráfego atraído, você usa a simulação meso e tal. Você quer avaliar uma interseção, uma operação de circulação ali, um semáforo, tempo de semafórico, você usa a simulação micro. Falando dos softwares, a gente tem hoje vários softwares, e aí a gente trouxe aqui só alguns que a gente mais utiliza. Então, primeiro é o AMSAM, que a gente utiliza muito aqui na Entraf, por exemplo. A gente tem o Transcad, também, que faz uma simulação mais macro e meso. O Vicinho e o Visum, que são do mesmo grupo, PTV. Aí os dois, a combinação dos dois fazem as 3 tipos de simulação. E o Syncro, que é da Sintraf, que faz a simulação micro, que é aquilo que eu falei com vocês. Mas hoje já tem mais softwares que fazem essas coisas, e cada dia mais a tendência é que, assim, surjam outros, inclusive software open source, que são de código aberto. A tendência é essa. Mas hoje em dia a gente tem usado mais esses aí, que são os que dão resultados mais precisos, são os mais difundidos e, consequentemente, os mais caros. Mas isso é conversa para outro hora. Aqui eu trouxe um exemplo do Transcad. Então aqui a gente consegue ver uma simulação de uma rede muito maior. E aí vocês estão vendo aí, cada bolinha desse aí seriam viagens atraídas e viagens produzidas. Ele consegue ter essa análise de sensibilidade também por região, por exemplo. O Transcad é um software bom porque ele consegue linkar tanto tráfego quanto GIS, uma ferramenta geográfica. Então você consegue analisar regiões específicas de uma determinada cidade. Então você pode linkar o censo, linkar dados que você tem do IBGE, para poder fazer suas análises de produção, distribuição de viagens, enfim. Um outro exemplo do Transcad também que a gente trouxe aí é os exemplos de linhas de desejo. Então, você tendo a sua matriz origem-destino, você consegue saber, através dessas linhas de desejo aí, quais são as maiores viagens, ou seja, de onde a galera sai e para onde o pessoal está indo. Então, cada linha dessa aí, cada linha que liga 2 bolinhas, são viagens entre essa região até a região polo. Então, a gente pode ver, por exemplo, mais para oeste ali, que a gente tem um polo que atrai muitas viagens, inclusive viagens de longa distância. Então, com o Transcad, a gente consegue ver essas análises também. E análise de rota, especificamente, também você consegue fazer, mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que é melhor que fotos. Então, são exemplos do Transcad. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, a aplicação de uma simulação de tráfego, um vídeo que a gente fez, foi lá na República Dominicana, foi um plano lá que a gente realizou. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aí. Então foi um plano de melhorias lá na República Dominicana. Não vou passar o vídeo inteiro, mas para vocês entenderem como é que foi o processo, tanto que a simulação
ajudou nesse processo aí, sobretudo para tomar a decisão, porque a gente tinha várias coisas para poder analisar, vários projetos, várias demandas, e a gente queria entender qual seria o melhor. Tá todo mundo vendo aí o vídeo? Marcelo, daqui a pouco eu te respondo aí o custo. Então a gente fez um plano de redução de fases semafóricas lá na República Dominicana. Então eu queria ver a sensibilidade, eu queria entender como é que poderia operar uma interseção que, por exemplo, não era semaforizada, e se eu semaforizasse ela, como é que ficaria a operação ali do sistema viário em torno, por exemplo? As filas me atrapalhariam? As filas chegariam em outras interseções, causando mais congestionamento? Então todas essas coisas a gente conseguiu identificar através da simulação da proposta. Então, eu tinha uma proposta. Então, o ciclo de 120. Então, vamos simular com o ciclo de 120. Ah, vamos simular com o ciclo de 90. Então, a gente consegue fazer essas variabilidades nos cenários. Isso é muito importante, isso é muito bom, porque, como eu falei, vocês minimizam aí também a chance de erro de vocês na tomada de decisão de qual intervenção. Essa proposta aí, esse plano era também, ele compreendia a implantação de corredores viários. A cidade lá da República Dominicana, de Santo Domingo, era uma cidade que as grandes vias, as vias principais, as freeways, por exemplo, elas eram cortadas e semaforizadas por vias que a gente chama de secundárias. Então, o meu fluxo principal ele não conseguia prosseguir, ele não conseguia manter uma velocidade de tráfego. Então, ele vinha, andava a 70, 80 e já tinha vários semáforos. Então, a gente implantou, ou propusemos aí, a implantação de corredores viários. Corredores onde a pessoa ela podia desempenhar uma velocidade muito boa de tráfego. E aí o resultado é o seguinte, com as intervenções que nós propusemos, a gente tinha aí, por exemplo, uma melhora de 21% nos cenários, sobretudo em congestionamento. Então vocês podem ver na imagem da esquerda, está muito mais vermelho, ou seja, a gente tem muito mais congestionamento do que nos cenários à direita, que são cenários com as propostas feitas e simuladas. A gente vê que, assim, trouxe ou traria uma melhora significativa. Então, numa rede futura, por exemplo, de 10 anos após a implantação, por exemplo, a gente vê que traz uma melhora significativa aí nos indicadores. E essa melhora ela seria sentida. Então, por exemplo, no mesmo cenário base, onde eu tivesse à esquerda o cenário atual e à direita um cenário com as intervenções propostas. A gente vê que a formação de fila demora muito mais a acontecer no cenário à direita, onde tem as intervenções propostas. Enquanto a esquerda, e aí eu vou dar um pause aqui rapidinho, então percebe que a esquerda aqui a gente tem uma formação de fila muito mais rápida no mesmo período. Ou seja, a partir do momento em que começou lá a hora de pico, por exemplo, no meu cenário base, eu tenho uma formação de fila muito maior do que quando eu implanto as intervenções simuladas, quando aquilo que eu testei aqui, nós testamos, fomos a campo, verificamos lá a viabilidade, implantei, por exemplo. E aí eu tenho uma melhora significativa e o usuário ele consegue perceber isso muito bem. Então, se você colocar um usuário lá para trafegar em uma via congestionada, qualquer melhoria ali que ele identificar, ele já consegue ficar bem feliz. Basta a gente ver quando é período de férias. A gente tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, vias que são congestionadas, e quando chega em julho, que, sei lá, 15% do tráfego talvez é reduzido, ou janeiro, por exemplo, a gente já nota uma melhoria significativa. Então é o mesmo sentimento a partir do momento em que você implanta uma intervenção. Vamos voltar lá para a apresentação. Acho que tem um outro vídeo também.
Esse vídeo aqui, ele vai tratar de várias propostas que a gente tinha para uma mesma interseção. Então, a interseção aqui, ela atualmente opera dessa forma, e a gente tem um vídeo com várias propostas aqui. Vou trazer para vocês também o vídeo aí. Então, a interseção, atualmente, ela opera assim, é um trevo completo, com ramos aí que saem para norte, para sul. E a gente tinha que propor intervenções para a rodovia. E aí tinha, para a interseção, no caso. Tinha várias propostas e a gente nós acrescentamos algumas. Percebam que gera muita fila, muito congestionamento aqui em alguns trechos. Essas setas vermelhas indicam isso. Então a gente propôs algumas intervenções. Então, fazendo um viaduto aqui, linkando as saídas leste para oeste com sul. Uma outra intervenção. Então, assim, entender isso e simular é muito importante. Para que a gente não erre, ou a gente minimize o erro na tomada de decisão, como eu falei com vocês. Perceba que aqui, dei pause aqui só para vocês verem, perceba que gera a interseção aí mais a leste, tem aí congestionamentos gigantescos. Esse também seria um caso que a gente pudesse, por exemplo, simular uma interseção micro, mudando ali, uma simulação micro, mudando ali, por exemplo, o tempo semafórico, reduzindo o tempo, talvez, se fosse o caso. Mas a gente consegue fazer todas essas propostas porque a gente consegue simular isso. E aí, embasa a nossa decisão de qual seria a melhor intervenção neste caso. Então, isso aqui, a gente usou a MSAM aqui. E um outro vídeo, para a gente fechar essa etapa aqui, da utilização do software, é da simulação de uma outra intervenção é uma proposição que a gente tinha para fazer e a gente queria simular como é que ficaria. Por exemplo, alterações de estacionamento, circulação, e aí já mais no nível micro. Então eu queria simular como é que ficaria as intervenções propostas de circulação, mas ali a nível micro. Então, no caso lá, a gente tinha conflito entre pedestre e os veículos, muito conflito. O Alex, usa aí o Explorer, tá? Você falou que não está aparecendo imagem aí, usa o Explorer. Relataram que o Google Chrome está com problema. Então a gente propôs, por exemplo, realocar os acessos de estacionamento de veículos nesse caso aqui, para minimizar o conflito entre os veículos e os pedestres. Então a gente consegue simular isso, a gente consegue ver a eficácia e os resultados dessa simulação depois que a gente implanta, por exemplo. Então, o acesso e estacionamento era feito em faixas exclusivas agora. Eu tinha reduzido o conflito entre os veículos e os pedestres. Mas imagina como é que seria isso se eu, por exemplo, não pudesse simular. Eu teria que mudar todo o meu sistema viário, toda a minha circulação, monitorar para saber se ia dar certo ou se não ia dar certo. Se não der certo, por exemplo, eu teria que... Tá, vamos fazer outra coisa agora. E ficar nesse processo de
teste, erro, teste, erro, teste, erro. Então, a simulação ela nos embasa nesse sentido. Voltando para a apresentação aqui. Antes da gente chegar em comparação dos indicadores, eu queria mostrar para vocês uns outros softwares que a gente utiliza também, e que são bem legais, porque dá para você, por exemplo, linkar a base de um projeto. Você tem um projeto lá no Civil 3D, você consegue, a partir desse projeto, fazer a modelagem com esse projeto, a partir do projeto, a modelagem no sistema viário. De uma interseção, por exemplo. Reparem só nesse vídeo aqui, que ele é muito interessante para ver justamente isso. A modelagem de um sistema a partir do software. Do projeto, desculpa. Então, assim, a simulação, ela vem de fato mesmo, ela é mais uma ferramenta que vai nos auxiliar aí para a tomada de decisão, gente. É isso que tem que ficar muito claro. Então, a partir do projeto, eu consigo modelar aí meu sistema viário e, consequentemente, simular essas intervenções, por exemplo, as propostas, geometria, eu consigo representar tudo no software, ou quase tudo, né? Tudo eu não sei, mas quase tudo eu consigo representar na minha simulação. Então aí a gente tinha um projeto de uma passagem inferior, e aí eu trouxe esse projeto para o software utilizado aqui foi o VSim, e aí eu consigo modelá-lo, essa intervenção, e ver como é que ficaria a minha operação viária nela. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo do que a gente fez, do que a gente está fazendo, e da facilidade, e de como que o software pode ajudar a gente na tomada de decisão. Sobretudo o software de simulação macro. Né? Não assim, de uma interseção específica, mas a nível mais macro, de uma região, a gente consegue ver. Então, assim, o vídeo é bem legal, fica muito bonito. Além da apresentação, né? Acho que o cliente vendo isso aqui, ou a pessoa, ou o órgão, por exemplo, vê isso aqui, eles ficam, sei lá, loucos, assim. Porque é muito legal, é muito bom de visualizar. Porque, além disso, o software permite isso. Permite você trazer a existência aquilo que ainda não existe. Então, assim, você consegue ver como é que vai ficar um cenário futuro. Sei lá, seja daqui a 10 anos, você já consegue entender e ver como é que vai ficar isso hoje, ainda que de forma preliminar, mas você consegue ver isso. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Show, acho que tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo... o pessoal tá vendo minha tela? Eu tô com o Transcad aberto aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Show, beleza. Então, por exemplo, que eu citei para vocês aí recentemente, aqui eu tô com a rede aberta no Transcad. Tá? Então, esse aqui é um software que ele permite você fazer, ele é mais adequado para macro simulações e para meso simulações. O foco dele não é micro, tá? Então você não consegue fazer intervenção ali de um raio de giro, entender como é que está funcionando as filas, você não consegue. Mas para planejamento, por exemplo, ele é muito adequado. Então aqui eu estou com um exemplo na tela da minha rede, então percebam o tamanho da minha rede. Eu estou aqui com a rede da região metropolitana aberta, certo? Então ela é uma rede muito grande, então assim, análises muito sensíveis de interseção da contorno, eu tinha achado, nesse caso não me interessa, tá? Não me interessa, eu não preciso saber como é que está operando ali a interseção X com a interseção Y. Nesse caso eu quero saber mais estrutural mesmo. Bom, se eu implementar, por exemplo, aqui um viaduto em tal rua, ou se eu, por exemplo, propor uma conexão aqui entre essas vias aqui, por exemplo, que eu estou com a PAN aqui, ó. Se eu criar aqui uma conexão direta entre essas vias, que se não me engano aqui, acho que é a
Pedro II com Antônio Carlos, talvez não. Acho que Pedro II com Antônio Carlos. Se eu, por exemplo, criar alguma conexão entre essas vias, como é que vai funcionar? Eu consigo saber isso com software de simulação. Eu consigo saber qual que é o tráfego que vai ser atraído para mim para essa intervenção. Uma outra ferramenta muito interessante também, que aí a gente usou muito aqui, foi, por exemplo, a ferramenta de caminho mínimo. A ferramenta de caminho mínimo. Cada pontinho desses que vocês estão visualizando na tela são as minhas chamadas zonas de tráfego. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a região central de Belo Horizonte, e aí está representado por esse pontinho verde aqui. Eu tenho a região do Barro Preto. Então, a área interna da contorno ela é segregada em regiões. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual que é o caminho mínimo entre o centro e uma região, por exemplo, da Savassi, qual é a via que eu mais utilizo? Qual é a minha potencial via? Para mim, inclusive, dá prioridade a ela, seja para o transporte coletivo, seja para a intervenção. Então, tem uma ferramenta que eu utilizo aqui no Transcad, que ela me dá isso, que é a ferramenta que está aberta aqui, ó. Então, por exemplo, qual que é o caminho mínimo que eu utilizaria se eu saísse da região do Prado? Então, eu clico aqui com o Prado, e aí eu quero ir lá para o bairro São Lucas. Claro que esse caminho mínimo eu posso atribuir um custo para ele. Então, nesse caso aqui, pode ser distância, pode ser tempo. Então, eu quero saber qual que é o caminho em que eu percorro, considerando distância como minha impedância, ou seja, para eu sair do Prado para São Lucas, considerando distância, qual que é o caminho mais rápido? Ele vai me desenhar o caminho mais rápido. Claro que isso depois que a sua rede já está pronta, a sua rede já está calibrada, os seus custos já estão ok. Então você consegue, por exemplo, ter o caminho mínimo entre uma região. Isso facilita bastante a tomada de decisão, sobretudo o poder público, dar preferência para umas vias. Então a gente está usando isso aqui, o Transcad, para poder fazer plano de logística de transporte de carga, por exemplo, onde o meu transporte de carga vai passar, onde eu consigo botar vias que são exclusivas para transporte coletivo, MOVE. Então eu consigo saber nesse sentido, tá certo? E aí, falando um pouco também de outra metodologia, eu não vou encerrar aqui agora meu compartilhamento de tela. E hoje, a gente sabe que hoje a gente tem diversas metodologias, vários indicadores, e uma coisa que é muito interessante, que tem acontecido com frequência, é na definição de qual a gente vai utilizar. O que vai parametrizar a minha decisão de proposta A ou B? Qual que vai ser a melhor intervenção? Qual que eu posso adotar? Assim, o DENIT tem o seu manual de estudo de tráfego e eles sempre recomendam o HCM, né? O manual HCM, que aí entra no item de comparação de indicadores. O manual HCM ele é muito recomendado pelo DENIT. Então, assim, qualquer projeto que, por exemplo, você for aprovar para órgão federal, eles pedem que você utilize lá as suas análises e que você resulte para eles um nível de serviço pelo método HCM. Só que o próprio DENIT já diz no manual dele que o método HCM é um método que é um pouco falho para o Brasil, dado que ele foi calibrado com resultado, com indicadores, com variáveis dos Estados Unidos e do Canadá. Então, eu trouxe um recorte aqui do manual de tráfego, lá na página 263 do manual, já fala que é sentida a necessidade de pesquisas para verificar se o HCM ele pode ser aplicado nas nossas rodovias. No entanto, a gente utiliza, sim, ele. E aí a gente entende que, às vezes, isso fica um pouco falho, porque a realidade americana é outra realidade do Brasil. E aí ele cita que os motoristas aqui não conduzem os veículos de igual modo, nem o comportamento, sobretudo no Brasil. A gente sabe que os nossos motoristas eles são muito bons de carteira. Então, assim, a gente entende que ele não pode ser aplicado. Então, visando isso, tem algumas pessoas que comparam metodologias. Inclusive, a gente tem uma metodologia aqui, não uma metodologia, a gente tem um artigo que a gente compara a metodologia HCM com a metodologia, por exemplo, ICU, que é uma outra metodologia,
Eu vou deixar depois o link aqui do artigo, vale a pena a gente dar uma lida. Também tem um outro professor, que foi meu professor no Cefet, que fez um artigo também comparando e dando diretrizes para a gente poder comparar a simulação, ou, aliás, adequar a simulação HCM para o Brasil. Então, a gente mudando alguns indicadores também, tem um artigo que eu vou deixar para vocês aqui. Mas o que eu quero deixar para a gente é o seguinte: às vezes a gente sabe que o HCM é falho, a gente utiliza ele, ok, mas ele em teoria seria falho. Então, a gente tem outros indicadores que podem nos auxiliar também na tomada de decisão. Então, além do nível de serviço, eu posso utilizar, por exemplo, na tomada de decisão, a fila, porque aí eu consigo obter essa fila utilizando software de simulação. Então, o HCM ele não me dá essa fila. Inclusive, a gente vai ver um exemplo aqui em seguida de uma análise considerando o HCM, que é mais pontual, que é uma análise mais simples, é uma análise matemática, analítica, como um resultado que eu poderia obter se, por exemplo, eu simulasse pelo computador, por algum software, uma intervenção. Então, eu tenho aqui exemplos de indicadores que podem ser extraídos com a simulação de tráfego. Então, eu tenho fila, eu tenho atraso, eu tenho densidade, tenho velocidade média, consumo de combustível, tempo médio de viagem. Então, assim, eu tenho vários outros indicadores que podem me servir na hora de eu decidir qual intervenção é a melhor, qual que vai ser, ter um custo-benefício muito melhor, que não o nível de serviço HCM, por exemplo. Eu trouxe aqui também um exemplo para vocês, eu vou compartilhar minha tela de novo, e nosso tempo já está acabando para poder apresentar, mas para você ver como é que funciona mais ou menos análise de nível de serviço pelo HCM. Então, eu mostrei para vocês aqui vários indicadores, várias coisas de simulação de tráfego por software, e vou mostrar o cálculo de um HCM, por exemplo, tá? Então, deixa eu só compartilhar minha tela para vocês aqui de novo. Então, aqui eu estou com o HCM aberto. Então, o HCM aqui está aberto. O HCS é um software que automatiza o cálculo, então não tenho que fazer manual. E a metodologia que eu vou usar aqui é uma metodologia para analisar rodovias, freeways, autoestradas, que são denominadas que na América do Norte eles denominam assim, autoestradas. Não se adequa muito ao Brasil, mas é o que o DNIT recomenda. Então, esse software aqui, por exemplo, ele te permite analisar nível de serviço HCM, estritamente HCM, e ele te permite avaliar, por exemplo, se você vai analisar uma operação, ou se vai analisar, por exemplo, um projeto, a implantação de um projeto ou a operação de uma coisa que já está atual. Então, eu vou analisar, por exemplo, uma operação de uma freeways aqui, pelo método HCM. Então, eu entro aqui, eu tenho, por exemplo, meu volume, meu fator hora pico, que a gente utiliza sempre o fator hora pico aqui. Quantas faixas tem, por exemplo, a minha seção da minha autoestrada, da minha pista, da minha freeway? Qual que é, por exemplo, o meu terreno? Tá todo mundo visualizando minha tela aí? Ok. Então eu tenho, por exemplo, alguns indicadores que são variáveis de entrada, ou seja, eu imputo essas questões e ele vai me resultar o nível de serviço. Basicamente assim. Então ele é muito matemático, ele é muito analítico, e aí a gente entende que talvez ele é muito engessado. Se alguma coisa fugir do parâmetro aqui dele, por exemplo, se eu tiver uma velocidade aqui no Brasil, por exemplo, de 40 km por hora, eu não posso analisar, por exemplo, como freeways, por exemplo. Então, assim, tem algumas questões que são meio engessadas, e por isso que vem a ideia de se utilizar simulações de tráfego, para a gente ter um resultado mais preciso. Então, eu insiro aqui meu volume, sei lá, eu vou colocar aqui a minha rodovia, ela tem lá 300 veículos por hora, meu fator hora pico é 3, que o número de faixas são realmente 2, que meu terreno lá é plano, e que eu tenho lá um percentual de pesados de 25%, certo? Que é a minha velocidade lá. E aí, percebam aqui que ele te dá um limite. Então, a minha velocidade lá, sei lá, é 90 por hora. Ele vai me reduzir o nível de serviço. Ah, então, tá legal. Então, com esses parâmetros, com esses dados que você me informou de entrada, você tem um nível de serviço A. Certo? Então, assim, a análise pelo HCM, ela é basicamente assim. Enquanto se você utilizar qualquer outro software, você consegue ter
mais indicadores para, inclusive, embasar. Às vezes deu nível de serviço A aqui, mas não necessariamente representa a realidade. Então, também a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Com HCM, você não consegue perceber essas variações, essas nuances, né? Então, assim, é muito interessante a utilização de simulação nesse sentido. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui. Então, voltando na comparação, às vezes eu tenho vários indicadores que eu posso utilizar para comparar se está legal, se está adequado. Então, por exemplo, igual eu falei, que eu citei para vocês aqui estão o link dos artigos aqui embaixo, vocês podem ver aí. Então, tem um artigo que compara aí a metodologia HCM com a metodologia ICU, que é esse primeiro link aí, foi publicado na Ampet, foi o nosso diretor aqui, quem produziu na época. E eu tenho vários softwares, e aí é interessante saber o seguinte, cada software ele vai te resultar em algumas coisas. Softwares, eles podem fazer a mesma coisa, de forma diferente, mas eles podem fazer a mesma coisa. Por exemplo, o Transcad com o Visum, com o MSAN com o Synchro. Então, assim, eu tenho vários softwares que podem auxiliá-lo na tomada de decisão, e que às vezes você para assim, não, eu tenho software X, software Y. Procure saber, normalmente eles fazem a mesma coisa, eles dão resultados, eles dão indicadores, às vezes de forma diferente, mas eles fazem a mesma coisa e o objetivo é sempre o mesmo, de te resultar indicadores que podem auxiliá-lo na tomada de decisão diante de um problema, diante de uma intervenção, por exemplo. O que fazer, como fazer, eu tenho um orçamento limitado, então qual obra eu posso fazer? Então simula isso, entenda como é que vai funcionar cada uma dessas proposições, diferentes geometrias, e simule para que você tome a decisão não somente com base no HCM, tá, gente? Como eu falei, o HCM a gente viu que ele pode ser muito falho, assim, nesse sentido, ele pode estar passando uma imagem muito melhor da sua análise, que não é. Então aqui também a gente tem um artigo do meu professor, lá do Cefet, que ele analisa o HCM e traz alguns indicadores que podem ser utilizados no HCM para melhorar a aplicabilidade do HCM no Brasil, tá certo? E aqui, por fim, a gente tem um exemplo aqui de análise. Então, por exemplo, à esquerda vocês vão ver que tem 2 quadrados aí, são análises que a gente pode fazer pelo HCM. Eu posso analisar o HCM, que é pontual, eu posso analisar aquela divergência ali, aquela rampa de saída em direção à via marginal ali. E eu analisei essa rampa, por exemplo, ela pode me resultar em um nível de serviço A ou B, por exemplo. O volume é baixo, o volume da principal é baixo. E eu posso também analisar minha rotatória, a análise de roundabout ali, e ela pode também me resultar em um nível de serviço A, B, adequado. Sim, pode. E realmente pode resultar isso no HCM. Porque, como eu disse, é uma análise mais pontual, é uma simulação mais pontual ali, daquele trecho, daquele local. Enquanto do lado direito a gente tem, por exemplo, quem me garante que na análise do HCM, eu analisando a minha fila, por exemplo, nessa mesma interseção, nesse mesmo local, na mesma hora, quem me garante que a minha fila não pode ou não vai chegar, por exemplo, lá no início da rampa, prejudicando o meu tráfego na rodovia. Então, assim, o HCM ele vai te resultar indicadores legais, bons, às vezes, mas em contrapartida você pode ter outros indicadores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, fila. Se a minha fila, nesse exemplo dessa figura aí, se a minha fila direita ela consegue chegar lá na minha seção principal, eu vou ter obstrução de faixa de tráfego. E a obstrução de faixa de tráfego é muito ruim. Não sei se vocês já perceberam, mas quando um carro estraga numa faixa de tráfego, causa um caos danado. Então, assim, essas coisas o HCM ele não leva em consideração. Ele informa, ele pede, beleza, avalia, ele te avisa. Ó, avalia, assim, a sua fila, por exemplo, mas ele não te dá uma metodologia para você fazer tal coisa. Então, na simulação de tráfego, você já consegue verificar isso. Então, você consegue ver fila, atraso, velocidade. E, inclusive, tem software disponíveis no mercado hoje que já te dá esses indicadores com o HCM também. Ele já traz a análise de nível de serviço junto com esses outros indicadores. Então, assim, a simulação é mais uma ferramenta que veio para ajudar
a gente, e assim, eu aconselho bastante a vocês buscarem informações, entenderem como é que funciona, aos órgãos aí, sempre analisar nesse sentido também. Não ficar restrito a manual, HCM, ok. Às vezes ele é muito preconizado, ele é muito indicado, mas nem sempre ele vai representar a realidade. Então fiquem atentos nesse sentido. Então o que a gente conclui? Que simulação de tráfego é um conhecimento hoje que te destaca. Ele é um conhecimento diferencial. Então se você conhece simulação, se você está disposto a buscar aprender isso, isso é um diferencial para você. Mas não seja apenas um manipulador do software. Não chegue e aí receita de bolo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e sai o resultado pronto. Não. Então desconfie dos resultados, questione. Se deu tudo muito ruim, avalie. Se deu tudo muito bom, avalie também, porque nem sempre esse é o inferno. Então ficar no meio termo ali. Então entenda do software, busque saber do software, não fique bitolado ali, por exemplo, no manual, em coisas. Busque alternativas para resolver o problema. Então, se está diante de um problema, aí você pode usar o software resultou nível de serviço legal, você fez HCM lá, HCM deu A, B, mas se você puder ver, por exemplo, numa interseção, como é que está a operação ali naquela interseção? Está nível A, mas está prejudicando as outras interseções, por exemplo? Está causando ali atraso? Como é que está? Verifique outros indicadores também, não só o HCM. Como eu falei, o HCM pode, às vezes, não representar a realidade. Às vezes deu nível de serviço A, B, C, por exemplo, mas a fila está muito grande, o atraso está muito alto. Então, assim, fique atento a essas questões e não fiquem só bitolados ao HCM. Então, sempre que questione, desconfie dos resultados e busque outras alternativas também para avaliar a tomada de decisão. É muito interessante o uso do software, a gente recomenda muito, a gente tem utilizado bastante isso, e assim, acho que é um caminho sem volta. Então, assim, a partir do momento em que você começar a mexer com simulação de tráfego, acredito que é um caminho sem volta. Assim, você vai pegar e continuar, e cada vez você vai querer aprender novos softwares, e a tendência é essa. Então, assim, quanto mais você dominar um software, você consegue dispor de análises mais reais, análises mais assertivas, assim. Então, é o que a gente queria passar para vocês hoje, tá? Então, assim, entendam do que é simulação, do software, e sabe que isso é só uma ferramenta para auxiliar. Então, às vezes, não tenha resistência contra a simulação, não fique muito atrelado não, eu só sei HCM, só mexo com HCM é certo. Busque outras alternativas também, vocês vão ver que é muito legal a utilização dela, que ela facilita, certo? Aqui a gente vai abrir agora para a gente poder responder algumas perguntas, dúvidas, o que vocês tiverem aí para acrescentar para a gente aqui, como a gente está fazendo, como eu falei, não foi uma discussão para a gente poder ensinar, eu não vou ensinar, o foco não era ensinar a vocês, mas era apresentar o que é, como é que eu posso aplicar, o que eu posso extrair da minha simulação, que pode me ajudar na tomada de decisão, na avaliação de um projeto, na intervenção de uma rodovia, por exemplo. Então, assim, tem várias aplicações. E aqui eu vou abrir para perguntas e dúvidas, fiquem à vontade aí para poder perguntar, tá bom? Eu vou tentar voltar aqui o bate-papo para eu poder pegar as primeiras perguntas que foram feitas. Alguém perguntou, Marcelo Polo, perguntou a respeito do custo de software de simulação. Marcelo, a gente estava dando uma pesquisada aqui, o Transcad, que é um software que eu apresentei para vocês aqui, ele fica em torno de $12.000, tá? Então você compra a licença, $12.000, é uma vez, não é uma licença anual. Então você compra o software por $2.000 e o software é seu. Já o M-Sun, que é esse que os vídeos passaram aí também, ele fica em torno de R$100.000. E aí você compra também a licença. O software, você compra, ele é seu, certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, perguntaram de exemplo de software de simulação com código aberto. Eu confesso que ainda não vi no mercado alguns softwares de simulação de código aberto.
Inclusive, se você descobrir, José, me fala também, porque, assim, tem alguns aplicativos, algumas aplicações que fazem algumas coisinhas, mas não vamos dizer que é uma simulação propriamente dita, certo? Então, assim, não conheço ainda, mas eu vou dar uma pesquisada também. Mas eu acho que a tendência é essa. A gente tem muitos softwares de código aberto aí que são softwares excepcionais. Então, quem mexe com GIS sabe que o QGIS é um software muito poderoso de código aberto. Existem vários outros softwares de outros ramos aí que são de código aberto, são softwares gratuitos, mas hoje os melhores são esses mesmos que são pagos, entendeu? Mas acredito que, assim, no futuro bem próximo, a gente tem aí uns softwares de simulações que podem ser de código aberto. A tendência, acho que é essa. Tem uns caras aí que manjam muito de programação, então eles podem sim. Isso aí, eu vi sobre esse Sumo, alguém falou do Sumo aí. O Sumo tem um curso tem um canal, gente. Na verdade, não um canal, um site da Udemy, que é um site bem. Tem vários cursos, e tem um curso aberto de Sumo lá. O curso estava R$29, se não me engano, do Sumo. Não usei, não conheço o Sumo, sei que tem ele, mas nunca mexi nele. Mas na Udemy tem lá um curso desse Sumo. Tá? E tá bem barato o curso, tá, vale a pena para quem quer, por exemplo, começar a botar o pezinho aí na simulação de tráfego. Vale muito a pena ir lá na Udemy. Vou passar para vocês aqui, sei lá, se eu consigo compartilhar na tela, só para vocês verem que tem o curso lá da Udemy no Sumo. Deixa a internet cooperar aqui, que eu mostro para vocês. Então, ó, esse software aberto aí que o Rodolfo falou, nesse site aqui, tá tendo o curso dele. Então, ó, as ferramentas de microsimulação de tráfego, Sumo. Vamos pesquisar, eu não sabia que era de linguagem aberta, mas tá rolando um curso aqui e tá bem barato, tá R$23,90. Então, você compra nesse site, Udemy, e faz o curso aí. E a gente pode também, talvez, fazer um webinar depois sobre ele, da aplicação dele, tá certo? O Everton está contribuindo aí, falou que o AMSAN e o Vicim dá para programar muita coisa. Sim, o AMSAN, o Vicim, o próprio Transcad, dá para você programar várias coisas, várias saídas, vários indicadores. Então, assim, é muito interessante. Muito interessante. Outra pergunta, deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí, alguém perguntou. José Leucádio. Com HCM, além de analisar a operação, é possível avaliar a implantação de um projeto e o retorno também é o nível de serviço? Sim, José Leocádio, tem essa opção. Na verdade, a metodologia HCM, não, tá? Não e sim, o software que a gente usou, que utiliza a metodologia HCM, é um software que chama HCS. No software HCS, você consegue, sim, analisar tanto a operação de uma via, ou você consegue falar, por exemplo, para ele assim, HCS, eu tenho um volume de 400 veículos por hora pico. Quantas faixas que eu preciso? Ele vai te falar. Então tá, para você ter 400 veículos com nível de serviço A, B, C, você precisa de 3 faixas, 4 faixas. Ele vai te dar esse retorno sim, mas você vai precisar de indicar para ele qual que é o seu volume e qual que é o nível de serviço desejável. Então você quer que com volume tal, X, você tenha um nível de serviço B. Ele vai te falar. Então, para isso, você precisa de ter 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas. Mas isso é o software HCS, que utiliza a metodologia HCM. Ele faz meio que o processo inverso. Normalmente a gente informa para ele o volume e tal, e ele resulta no nível de serviço. Agora o processo é inverso. Você está informando para ele o volume e o nível de serviço, ele está te informando quais são os parâmetros necessários para que você tenha esses indicadores que você entrou, como o volume e o nível de serviço A, ou B, ou C, por exemplo. Ele vai te indicar o que você precisa de fazer para você ter isso, ok? Aleph. Valeu, Aleph. Dados reais que a gente utiliza para calibrar as redes. Usam algo além de pesquisa de contagem de volume? Sim, a gente utiliza... As pesquisas são base. Para a gente, por exemplo, validar a rede macro, né, que é uma rede muito maior, por exemplo, a gente pode utilizar dados da própria cidade,
dados de radar, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, uma dados de radar disponível. Então, se a sua cidade, igual Belo Horizonte, tem, sei lá, X, alguns radares, a gente pega o volume contado no radar. Então, eu sei, beleza. Então, se em uma via passaram lá no radar, se ele contou 10 mil veículos, na minha simulação, isso tem que estar muito próximo de 10 mil veículos, com base nas contagens, por exemplo. Então, eu utilizo dado de radar, eu posso utilizar dado de outras pesquisas, além da minha contagem volumétrica, certo? Então, assim, eu consigo validar minha rede, eu consigo calibrar ela. E aí a gente tem alguns indicadores que indicam se a sua rede está calibrada ou não. Tem o R2, a gente tem um outro indicador que o DENIT usa muito, que é o GEH, depois vocês deem uma pesquisada no Google aí, GEH, que é o nível que vai de A a F também. Então, quanto mais próximo de A está a somatória de seus links, mais fiel, mais real está a sua rede com relação à realidade, tá certo? Mas eu utilizo aí a contagem, utilizo dados de radar também. Uma outra pergunta aqui. Patrícia, além das imagens que a missão faz, como vídeo, ele também traz valores numéricos de densidade? Sim, o missão ele te resulta, todos os softwares que eu falei aqui, todos eles vão te resultar, além do nível de serviço, vários indicadores. Então, fila, atraso, velocidade, número de paradas, e isso ele faz por matriz, por exemplo. Vamos supor que você entrou no software com matriz de carro e caminhão. Então, ele vai te dar a velocidade média dos carros, vai te dar a velocidade média dos caminhões, vai te dar a velocidade média de todos, certo? Então, ele te dá, assim, esses valores, ok? Mais alguma pergunta? A gente vai encerrar, porque está dando meio horário. Mas fiquem atentos aí, gente. Como eu falei, o objetivo nosso hoje não era ensinar mesmo a modelagem ou a simular, mas era passar mais ou menos uma pincelada geral, assim. Era para a gente ter uma ideia, para a gente poder começar a entrar mais nesse mercado da simulação com mais afinco, sabe? E ver que é muito bom o retorno que a gente tem, tá certo? Então, assim, a gente está à disposição aqui. Fiquem atentos às redes sociais, que a gente está programando de fazer outros webinar no sentido de mais específico, assim. Então, assim, está aí nossos contatos aí, meu e-mail, o e-mail da Entraf mesmo. Tem lá no nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso canal no YouTube. Lembrando que o webinar vai estar disponível até amanhã e depois fica no site da Entraf também. Então, assim, a gente agradece, muito bom a presença de vocês aqui. Fiquem ligados, a gente tem, sim, nosso radar de fazer mais webinar, e isso é muito bom, trocar experiência, tá certo? Tem uma última pergunta do Vinícius aí. Vou responder o Vinícius aí e aí a gente vai encerrar, tá bom, galera? Vinícius, as vias urbanas apresentam algumas diferenças quanto à velocidade, tipo de veículo? Existe algum software exclusivo ou usam isso mesmo? Sim, Vinícius. Por exemplo, se eu for tratar essa questão que você perguntou no Transcad, eu consigo imputar no Transcad quanto que cada link meu, qual é a velocidade de cada link meu, certo? Já o IMSAM, o VSIM, eles já trazem categorias programadas, categorias padrão, de vias arteriais, vias coletoras, vias de trânsito rápido. Então já tem isso já classificado. Em outros softwares você consegue imputar. Então você fala, cara, link tal da via X tem uma velocidade média de 40 km por hora. Ou a outro link tem velocidade de 60. Então você consegue também inserir isso, tá certo? E já vem também com esses parâmetros já calibrados. Capacidade também vem, por isso estou me lembrando aqui. Então vem capacidade, vem velocidade, você consegue, por exemplo, colocar rampa, se caso você tenha a informação de rampas da sua via, você consegue colocar isso também no software. Ou seja, em resumo, você consegue reproduzir muita coisa do real na sua simulação. Isso permite tirar indicadores, sim, muito bons e que vão realmente representar a realidade daquele ponto, daquela cidade, daquela interseção. Tá certo, Vinícius? Espero que tenha respondido você aí. Gente, então, muito obrigado mais uma vez. Tá? Foi ótimo estar aqui com vocês essa 1 hora, esse tempo. Tá aí nossa rede social e a gente está à disposição. Valeu!